Você sente essa raiva? Aquela que explode por qualquer bobagem, por um atraso no trânsito, por uma palavra mal colocada na mesa do jantar. Essa impaciência que parece vir do nada, mas que te consome, te deixa exausto, e depois te joga numa culpa silenciosa? Eu conheço essa raiva. Conheço o vazio que ela tenta preencher, a vergonha que ela esconde. E eu sei que, se você está aqui, assistindo a isso, é porque essa dor sem nome já te visitou muitas vezes. Talvez ela seja sua companheira constante, mesmo que você não a chame assim. Não sou psicólogo, nem guru. Sou o William, tenho 77 anos. E passei a maior parte da minha vida correndo. Correndo atrás de aprovação, de reconhecimento, de um lugar ao sol que eu achava que me traria a paz. Eu construí um império, tive tudo que o dinheiro podia comprar, e ainda assim, faltava algo. Faltava tudo, na verdade. Essa falta me perseguiu por décadas. Me fez ser um pai ausente, um marido distante, um amigo que nunca conseguia se entregar de verdade. Eu só entendi o porquê de tudo isso bem tarde na vida. Tarde o suficiente para ter arrependimentos, mas a tempo de encontrar uma forma de viver diferente. Nós, homens, somos mestres em disfarçar, em colocar uma máscara de tudo sob controle. Fingimos que somos fortes, que damos conta de tudo, que não nos abalamos. Mas por baixo dessa armadura, existe um garoto que ainda anseia por um olhar de aprovação, um toque de carinho, uma voz que diga: eu vejo você. Você é suficiente. Essa busca incessante por ser alguém fora de si mesmo é universal para muitos de nós. Ela se manifesta de formas diferentes, no trabalho, nos carros que compramos, nas viagens que postamos, nos relacionamentos superficiais que mantemos. Tudo para provar algo, para preencher um buraco que só cresce. Eu vi isso em mim. Eu vejo isso em você. É o despertar tardio, o momento em que a máscara começa a pesar demais, e o vazio se torna insuportável. É quando a vergonha de não ser o homem que deveria ser começa a te sufocar. E a culpa por tudo que você deixou para trás, ou por quem você se tornou, te acompanha até a cama. Minha história começou como a de muitos. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Ele não batia, não gritava. Ele simplesmente não estava lá. Sua presença era uma sombra, um silêncio que pesava mais do que qualquer grito. Lembro-me de uma vez, eu tinha uns 8 anos, e tinha construído uma torre de blocos muito alta. Corri para mostrá-lo. Ele olhou para mim, para a torre, e disse: poderia ser mais estável, William. Vai cair. Não houve um elogio, um sorriso. Apenas a avaliação fria, a crítica velada. Outra vez, no meu aniversário de 10 anos, eu queria muito um trem de brinquedo. Ele me deu um livro sobre engenharia. Disse: isso vai te ensinar algo de verdade, William. Brinquedos são para crianças que não pensam no futuro. Eu aprendi cedo que o amor, ou o que eu achava que era amor, vinha com condições. Aprendi que para ser visto, para ser suficiente, eu tinha que ser o melhor. Tinha que ter as melhores notas, o melhor desempenho, o maior sucesso. Eu tinha que provar meu valor, porque ele não era dado gratuitamente. Eu era um projeto, não um filho amado. Essa ausência de uma validação genuína, de um amor incondicional na infância, criou um buraco. Um vazio profundo que eu passei a vida tentando preencher com conquistas externas. Eu achava que, se eu fosse grande o suficiente, importante o suficiente, finalmente meu pai me veria. Ou, mais importante, eu me sentiria visto. Chegou o dia em que eu alcancei o auge. Aos 55 anos, eu era CEO de uma grande empresa. Meu nome estava nos jornais, meu rosto em revistas. Eu tinha uma cobertura no centro da cidade, um carro importado, uma conta bancária que me permitia não me preocupar com mais nada. Naquela noite, depois de uma festa de comemoração pela maior aquisição da história da empresa, eu voltei para casa. A cobertura estava escura e silenciosa. Olhei pela janela para as luzes da cidade. E lá estava ele, o vazio. Não havia alegria, não havia paz. Aquele sentimento de, finalmente cheguei, simplesmente não veio. Era como se eu tivesse escalado uma montanha imensa, chegado ao topo, e descoberto que não havia nada lá. Apenas o vento frio e a mesma solidão que eu sentia quando era criança, esperando meu pai me notar. Eu pensei: é isso? É só isso que eu vou sentir? A raiva que eu sentia por pequenas coisas no dia a dia, a impaciência, a constante insatisfação, tudo aquilo era o grito daquele garoto lá dentro, que nunca se sentiu suficiente. E o sucesso externo não podia silenciá-lo. Esse padrão não ficou só na carreira. Ele se estendeu para meus relacionamentos. Minha esposa, Clara, era uma mulher incrível. Mas eu nunca conseguia me conectar de verdade.
Eu estava sempre focado em resolver as coisas, em prover, mas nunca em estar presente. Meus filhos, meus filhos, eu os amava, mas amava da forma que eu aprendi, através de bens materiais, de uma boa educação, de uma boa casa. Eu achava que isso era o suficiente. Mas o que eles queriam era meu tempo, minha atenção, meu olhar genuíno. E eu não sabia dar isso. Quantas vezes eu vi a frustração nos olhos do meu filho mais velho, Pedro, quando eu estava muito ocupado para jogar bola ou para ouvir sobre o dia dele. Eu era o pai que não tinha tempo, o pai que resolvia tudo com dinheiro, mas que era um fantasma emocional em casa. O mesmo fantasma que meu pai foi para mim. Minhas amizades eram superficiais, colegas de trabalho, parceiros de golfe. Nunca uma conversa profunda, nunca uma vulnerabilidade partilhada. Porque eu não sabia como. Eu tinha medo de mostrar a rachadura na armadura, de expor o vazio que eu carregava. O medo de ser rejeitado, de não ser suficiente, era paralisante. Eu vejo isso em outros homens da minha idade. Meu amigo Ricardo, por exemplo, ele tem 70 anos e ainda está correndo. Sempre falando do próximo negócio, do próximo milhão. Ele tem uma casa de praia que nunca usa, um barco que fica parado. Ele está sempre tenso, sempre com aquela raiva contida no olhar. Ele me lembra de mim mesmo há 20 anos. A mesma busca incessante, o mesmo vazio que o dinheiro não preenche. Ele fala de aposentadoria há décadas, mas nunca para. Porque parar significaria confrontar o silêncio, o vazio, a dor sem nome que ele evita a todo custo. Por outro lado, tenho meu vizinho, José. Ele teve um infarto há alguns anos. Quase morreu. Depois disso, ele largou tudo. Vendeu o negócio, diminuiu a casa. Hoje, ele passa as manhãs cuidando do jardim, as tardes lendo, e as noites com a esposa, jogando cartas. Ele não tem a fortuna de Ricardo, mas tem uma paz que eu demorei a encontrar. Ele me disse uma vez, William, a vida é curta demais para correr atrás do que não te preenche. Ele encontrou a suficiência não em ter mais, mas em precisar de menos. Em se permitir sentir, em estar presente. Essa foi a minha virada também. Eu precisei chegar ao fundo do poço emocional para entender que suficiência não é um troféu que você ganha. Não é um título, nem uma conta bancária. Suficiência é um estado interno. É a permissão para ser quem você é, com todas as suas imperfeições, sem precisar provar nada para ninguém. É a quietude que vem quando você para de correr. É a sensação de que você já tem o suficiente, não porque acumulou coisas, mas porque reconheceu seu próprio valor intrínseco. É se sentir inteiro, mesmo que o mundo lá fora diga que você precisa de mais. É a liberdade de não precisar da aprovação dos outros para se sentir digno. É a coragem de olhar para aquela dor sem nome, para aquele vazio, e entender que ele não te define. Ele foi uma ferida, sim, mas você não é a ferida. O mecanismo do medo é poderoso. Ele nos convence de que se pararmos de correr, se pararmos de buscar, seremos engolidos por aquele vazio. Ele nos diz que a única forma de não sentir a dor é fugir dela, preenchê-la com trabalho, com dinheiro, com distrações. Mas a verdade é que essa fuga só alimenta o vazio. Cada nova conquista é um alívio momentâneo, uma dose rápida que logo desaparece, deixando você ainda mais sedento. É um poço sem fundo, porque o que você está tentando preencher não é um buraco de ter, mas um buraco de ser. Enquanto você buscar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro, você estará preso nesse ciclo de raiva, insatisfação e vazio. Aquele garoto dentro de você, que só queria ser visto e amado incondicionalmente, continuará gritando. E essa raiva que explode por qualquer coisa é o som desse grito. A dor é real, o vazio é real, a culpa e a vergonha são reais. E está tudo bem sentir isso. Está tudo bem reconhecer que você tem carregado um peso que não era seu, que você aprendeu a viver de uma forma que te esgota. O primeiro passo é parar. Parar de correr, parar de fingir, e se permitir sentir o que está aí. A raiva, a tristeza, a dor sem nome. Sente, não julgue, apenas sinta. É o início da sua própria presença, do seu próprio reconhecimento. Você não precisa de mais conquistas. Você não precisa de mais dinheiro. Você não precisa de mais nada lá fora para ser suficiente. Você já é, sempre foi. Apenas se esqueceu disso, porque ninguém te ensinou. Ninguém te mostrou. Se você conhece um homem que precisa ouvir isso, que está cansado de sentir essa raiva, essa impaciência, esse vazio que não nomeia, um homem que está correndo, mas não sabe para onde nem porquê, compartilhe este vídeo com ele. Talvez ele não saiba ainda, mas ele está pronto para parar de correr.
Ele está pronto para se ver, para se sentir, e para finalmente encontrar a paz que a vida e o amor incondicional lhe negaram na infância. Ele merece. Você merece.